Leitura Bíblica Anual, leitura de número 255 de 261, e leremos hoje Jó, capítulo 24, 25, 26 e 27 e Apocalipse, capítulo 17. E no final deste vídeo, teremos um anúncio para aqueles que completam, no final do ano, a leitura completa da Bíblia Sagrada. Jó 24. Visto que o Todo-Poderoso, se não encobriram os tempos, por que não veem os seus dias os que o conhecem? Há os que até os limites removem, roubam os rebanhos e os apacentam. Levam o jumento do órfão, tomam em penhor o boi da viúva. Desviam do caminho os necessitados e os miseráveis da terra juntos se escondem. Eis que, como jumentos monteses no deserto, saem à sua obra, madrugando para a presa, o campo raso dá mantimento a eles e aos seus filhos. No campo cegam o seu pasto e vindimam a vinha do ímpio. Ao nu fazem passar a noite sem roupa, não tendo ele coberta contra o frio. Pelas correntes das montanhas são molhados, e não tendo refúgio, abraçam-se com as rochas. Ao orfãozinho arrancam do peito e aceitam o penhor do pobre. Fazem com que os nus vão sem veste e aos famintos tiram as espigas. Dentro dos seus muros fazem o azeite, pisam os lagares e ainda têm sede. Desde a cidade gemem os homens, e a alma dos feridos clama, e contudo Deus lhe não imputa como loucura. Eles estão entre os que se opõem à luz, não conhecem os seus caminhos, e não permanecem nas suas veredas. De madrugada se levanta o homicida, mata o pobre e necessitado, e de noite é como o ladrão. Assim como os olhos do adúltero aguardam o crepúsculo, dizendo: não me verá olho nenhum, e oculta o rosto. Nas trevas minam as casas que de dia assinalaram. Não conhecem a luz, porque amanhã para todos eles é como sombra de morte, porque sendo conhecidos sentem os pavores da sombra da morte. São ligeiros sobre a face das águas. Maldita é a sua porção sobre a terra. Não voltam pelo caminho das vinhas. A secura e o calor desfazem as águas da neve. Assim desfará a sepultura aos que pecaram. A madre se esquecerá deles, os vermes os comerão gostosamente. Nunca mais haverá lembrança deles, e a iniquidade se quebrará como a árvore. Afligem a estéril, que não dá à luz, e a viúva não fazem bem. Até os poderosos arrastam com a sua força, e eles se levantam, não há vida segura. Se Deus lhes dá descanso, estribam-se nisso. Seus olhos, porém, estão nos caminhos deles. Por um pouco se alçam e logo desaparecem. São abatidos, encerrados como todos os outros e cortados como as pontas das espigas. Se agora não é assim, quem me desmentirá e desfará as minhas razões? Jó 25. Então respondeu Bildade, o suíta, e disse: com ele estão domínio e temor. Ele faz paz nas suas alturas. Porventura tem número os seus exércitos? E para quem não se levanta a sua luz? Como, pois, seria justo o homem perante Deus, e como seria puro aquele que nasce da mulher? Olha, até a lua não resplandece, e as estrelas não são puras aos seus olhos. E quanto menos o homem, que é um verme, e o filho do homem, que é um bicho. Jó 26. Jó, porém, respondeu e disse: como ajudaste aquele que não tinha força, e sustentaste o braço que não tinha vigor, como aconselhaste aquele que não tinha sabedoria e plenamente lhe fizeste saber a causa, assim como era? Para quem proferiste palavras? E de quem é o espírito que saiu de ti? Os mortos tremem debaixo das águas com os seus moradores. O inferno está nu perante ele, e não há coberta para a perdição. O norte estende sobre o vazio, suspende a terra sobre o nada. Prende as águas em densas nuvens, e a nuvem não se rasga debaixo delas. Encobre a face do seu trono, e sobre ela estende a sua nuvem. Marcou um limite à superfície das águas em redor, até aos confins da luz e das trevas. As colunas do céu tremem e se espantam da sua ameaça. Com a sua força fende o mar, e com o seu entendimento abate a sua soberba. Pelo seu espírito ornou os céus, a sua mão formou a serpente enroscadiça. Eis que isso são apenas as orlas dos seus caminhos, e quão pouco é o que temos ouvido dele. Quem, pois, entenderia o trovão do seu poder? Jó 27.
E prosseguindo Jó em sua parábola, disse: Vive Deus, que desviou a minha causa, e o Todo-Poderoso, que amargurou a minha alma. Enquanto em mim houver alento e o sopro de Deus no meu nariz, não falarão os meus lábios iniquidade, nem a minha língua pronunciará engano. Longe de mim que eu vos justifique. Até que eu expire, nunca apartarei de mim a minha sinceridade. A minha justiça me apegarei e não alargarei. Não me remorderá o meu coração em toda a minha vida. Seja como o ímpio o meu inimigo, e o que se levantar contra mim como o perverso. Porque qual será a esperança do hipócrita, havendo sido avaro, quando Deus lhe arrancar a sua alma? Porventura Deus ouvirá o seu clamor, sobrevindo-lhe a tribulação? Ou deleitar-se-á no Todo-Poderoso, ou invocará a Deus em todo o tempo? Ensinar-vos-ei o que é concernente à mão de Deus, e não vos encobrirei o que está com o Todo-Poderoso. Eis que todos vós já vistes isso. Por que, pois, vos desvaneceis na vossa vaidade? Eis qual será, da parte de Deus, a porção do homem ímpio e a herança que os tiranos receberão do Todo-Poderoso. Se os seus filhos se multiplicarem, será para a espada, e os seus renovos, se não fartarão de pão. Os que ficarem dele, na morte serão enterrados, e as suas viúvas não chorarão. Se amontoar prata como pó e aparelhar vestes como lodo, ele as aparelhará, mas o justo as vestirá, e o inocente repartirá a prata. Ele edifica a sua casa como a traça e como o guarda que faz a cabana. Rico se deita e não será recolhido, seus olhos abre e ele não será. Pavores se apoderam dele como águas, de noite o arrebatará a tempestade. O vento oriental o levará e ir-se-á, varrê-lo-á com ímpeto do seu lugar. E Deus lançará isto sobre ele e não o poupará. Irá fugindo da sua mão. Cada um baterá contra ele as palmas das mãos, e do seu lugar o assobiará. Apocalipse 17. E veio um dos 7 anjos, que tinham as 7 taças, e falou comigo, dizendo-me: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta, que está assentada sobre muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra. E os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta, de cor escarlate, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro, cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. E na sua testa estava escrito o nome: Mistério, a Grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. E o anjo me disse: Por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que a traz, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Aqui há sentido, que tem sabedoria. As 7 cabeças são os 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. E são também 7 reis. 5 já caíram, e um existe, outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. E a besta, que era e já não é ela também o 8º, e é dos 7 e vai à perdição. E os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão o poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Estes têm um mesmo intento e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados eleitos e fiéis. E disse-me: As águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos, e multidões e nações e línguas. E os 10 chifres que viste na besta são os que aborrecerão a prostituta, e a porão desolada e nua, e comerão a sua carne, e a queimarão no fogo. Porque Deus tem posto em seu coração
que cumpram o seu intento, e tenham uma mesma ideia, e que deem à besta o seu reino, até que se cumpram as palavras de Deus. E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Aqueles irmãos que estão terminando a leitura bíblica anual, estão completando até este fim de ano, por favor, usem o link de baixo aqui na descrição do nosso vídeo. Ao abrir o link, você vai encontrar um formulário onde você vai preencher o seu nome, o seu e-mail e alguma outra informação, e ali submetendo para que nós possamos enviar para você um certificado de conclusão da leitura completa da Bíblia Sagrada. Parabéns para você que está terminando este grande e abençoado desafio. E se por acaso você tem lido com alguém que talvez não tenha um e-mail ou a possibilidade de estar preenchendo este formulário, fique livre de preencher por ele ou por ela também, e nós enviaremos para você, ou o e-mail que você coloque ali, o certificado de conclusão. Deus abençoe.